Então, pessoal, vamos aprender como que a gente dimensiona um radier. A ideia básica do dimensionamento de um radier é bem simples. É basicamente a gente dividir em faixas, tanto na direção X como na direção Y, e essas faixas têm que, de certa forma, englobar todos os pilares da sua obra. Nesse exemplo aqui, seria necessário o quê? 3 faixas em X, de forma a englobar esses pilares, e 3 faixas em Y, de forma a englobar esses aqui. Lógico, se sua geometria for um pouco diferente, tiver outros pilares localizados, você tem que criar mais faixas para englobar todos os pilares. O importante é que todo pilar esteja englobado na sua análise. E qual é a carga média que vai ser aplicada em cada uma dessas faixas? A carga média vai ser dada pelo somatório dos pilares da faixa, nesse caso aqui seria P4 mais P5 mais P6, dividido pela área da faixa, que seria B. Geralmente a gente adota essa largura de 1 metro, que seria essa largura aqui. Só que você pode adotar uma largura maior, não tem problema. Vezes o L, que é esse comprimento. E como que a gente prossegue com o cálculo? A gente precisa dos parâmetros do solo. Para o cálculo do recalque coeficiente de reação vertical, eu vou utilizar o método de Alpan. Como que a gente usa esse método? Primeiro eu tenho o meu ensaio lá e eu vou ter basicamente dois pontos importantes, que seria meu N de SPT na alcata de apoio e meu N de SPT a uma profundidade que seja igual à largura B. Então, naquele caso aqui, eu estou falando que 1 metro, que é a minha largura, então seria uma profundidade de 1 metro. Geralmente isso aqui que a gente adota. E verificar também as tensões verticais efetivas, de forma a obter o nosso N de SPT corrigido. E como que a gente utiliza esse ábaco aqui? Por exemplo, vamos imaginar que o nosso N de SPT na camada de apoio seja de 10 golpes. E nossa tensão seja vertical efetiva seja de 0, porque eu estou muito próximo à camada aqui superior, então minha tensão é praticamente nula. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 10. Eu vou seguir aqui e vou encontrar uma dessas curvas. Vamos supor que eu tenha encontrado a curva de 60. Eu chego com essa curva até aqui, encontro essa linha aqui, essa linha da curva de Terzagh-Peck. Desço com ela e onde eu bater aqui vai ser o meu N de SPT corrigido. É assim que a gente utiliza esse ábaco. Então eu vou ter um N de SPT corrigido na cota de apoio e uma certa profundidade. E com o valor desses dois, eu vou ter o meu N corrigido. Então eu vou ter basicamente o quê? A média do meu N de SPT corrigido. Com esse valor aqui, eu vou entrar nesse ábaco, vamos supor que tenha dado 30. Eu chego aqui no meu N corrigido, 30, venho até aqui, eu vou ter um certo valor. Vamos supor que seja 2. Então, o meu A0, que é o inverso do coeficiente da reação vertical, vai ser 2 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por quilonewton. Então, o recalque para uma placa quadrada de 30 centímetros, que isso aqui tudo foi baseado em estudos e ensaios para esse tipo de placa, vai ser dado por esse valor de A0 que eu obtive, vezes a minha carga aplicada, que a gente já tinha calculado anteriormente, que é dada por essa expressão aqui. Com o valor do meu recalque da placa, lógico, isso aqui eu estou fazendo a parte analítica. Se você quiser chegar e de fato realizar um ensaio de placa, é bem melhor, porque você vai ter um valor mais preciso do seu coeficiente de recalque vertical. Então, fica a seu critério. Com o valor obtido por recalque de placa, eu posso extrapolar de forma a considerar a minha faixa. Então, utilizando essa expressão, eu posso obter o recalque na faixa, que vai ser o W de B, que já foi calculado, vezes o M, que é um fator de forma. Então, vamos imaginar que seja 10 metros aqui, eu tenho adotado 1 metro. Então, meu L sobre B vai ser o quê? 10 dividido por 1. Então, meu fator M vai ser 2,36. Coloco 2,36 aqui. B vai ser igual a 1. Bzinho é 0,3. Prossigo com os cálculos e obtenho o meu recalque na minha faixa. Com o recalque na faixa, eu consigo obter o quê? O meu coeficiente de recalque vertical
que vai ser o somatório das cargas na faixa dividido pelo recalque que já foi calculado. Com esse recalque calculado, a gente pode verificar a rigidez do sistema, que é basicamente pegar essa expressão e ver o que vai dar. Ver se a minha faixa ela pode ser considerada de elevada rigidez, de média ou de baixa rigidez. Isso aqui é bom para a gente verificar como que é a distribuição de cargas na faixa. Se eu estou com uma faixa muito flexível, se eu estou com uma rigidez suficiente. E é basicamente isso. A gente chega, vai ter o nosso KV, vai ter o valor B, que é a dimensão transversal da faixa, o modo de elasticidade, e a inércia. Lembrando que a inércia é de uma faixa de uma via, que vai ser BH ao cubo sobre 2. O H vai ser o quê? A altura, a espessura, no caso, do seu radier. Lembrando que a espessura mínima de um radier são 15 centímetros. Então, se você quiser um radier mais rígido, você pode ir aumentando esse valor aqui, que você vai aumentar a sua inércia. E como que a gente calcula a reação do solo? A gente vai ter que utilizar essa expressão aqui, que vai ser 2 vezes o R, que é a resultante das cargas, que seria, nesse caso aqui, P1 mais P2 mais P3. O meu Azinho, meu L é o comprimento de faixa, 10 metros, por exemplo. O meu Azinho, ele vai ser o quê? Ele vai ser basicamente o centro de gravidade das minhas cargas. Como que eu calculo isso? Por meio dessa expressão, que é o teorema de Varignon. Ah, mas não entendi muito bem como é que usa. É simples, o A, que é a nossa incógnita, vezes o R, que a gente já calculou, que é o somatório de tudo. Vai ter que ser igual ao somatório que é da distância x vezes a carga. Então, essa distância vezes essa carga, essa distância vezes essa carga, e essa distância vezes essa carga. Isola os valores e a gente obtém o valor de A. Então, substitui isso aqui. A gente adota os pontos principais, que é x igual a 0, x igual a L. Então, eu vou ter a distribuição da reação da pressão de contato do solo na nossa faixa de laje. Com esses valores, a gente pode utilizar o F2, por exemplo, jogar essas cargas aqui, jogar esse valor aqui para a carga distribuída da pressão do solo, e aí a gente obtém os diagramas de força cortante, de momentos fletores. Calculamos a área de aço longitudinal e, o mais importante, a gente verifica quanto à punção. Posteriormente, vou até fazer um vídeo explicando mais, até mesmo como que a gente utiliza o modelo de Winkler para calcular isso aqui, e até mesmo fazer um exemplo de um dimensionamento e detalhamento. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e divulgar o conteúdo. Até mais!